Eu trabalhei, fui a primeira locutora em várias rádios, né? Fui a primeira mulher na Record FM, fui a primeira na Transamérica, né? Fui líder de audiência na Transamérica durante 3 anos, fui a primeira noticiarista na Rádio CBN, com o Jornal do Heródoto do Barbeiro, né? Trabalhei diretamente com o Fernando Vieira de Mello, e eu fui dar um suporte para a locução, porque eu vi que financeiramente não ia ser muito viável, então fui fazer jornalismo e comecei a fazer assessoria de imprensa também, então sempre as duas coisas juntas, né, o jornalismo e a locução. A longevidade, eu tenho 66 anos, fiz agora no último dia 30 de outubro, e assim, eu sempre me senti muito à vontade dentro da longevidade, então comecei a participar de alguns eventos, e a minha filha que fala que cada lugar que eu vou, eu abro uma empresa. E aí eu comecei a ver, nossa, eu podia divulgar isso, tem um monte de gente que não está sabendo daquilo, né? Vamos divulgar, vamos fazer. E a coisa foi andando, né? Eu fui levar uma assessorada no Inova 360 da Record News, e o administrador, né, o apresentador do programa, me convidou para fazer um quadro. Ele falou, você podia fazer o Adulto Mais, né, e focar no teu público. E comecei a me engajar, a procurar, né, tudo que eu faço parte de muitos grupos de assessores, né, então tem muito curso, tem muita coisa acontecendo, então, né, os grupos se pedem ajuda, então eu comecei a divulgar esses cursos também, né, e, assim, vida que segue. Aí, a questão de umas 2 semanas, numa reunião de um site 60 a mais, né, do Marketplace, o profissional de mídia me falou, eu pesquisei antes, né, sobre você, e você é uma das jornalistas mais influentes da longevidade, né? Aí aquilo me caiu, né? Eu falei, nossa, né? Mas depois eu pensei, nossa, eu estou engajada o dia inteiro, eu falo sobre isso o dia inteiro, eu luto pela causa o dia inteiro, né? Que bom que o Google me reconheceu. Aproveitando isso, eu fiz a campanha da OAB, e essa jornalista me falou, você que fez você era host do Papo na Nova, eu estava te procurando, né? Você é locutora. Eu falei, sou. Então, eu achei que ela estava me procurando por eu ser locutora. Então, eu fui falar com o pessoal da OAB, né? E ele falou, olha, são mais ou menos 20 textos, tal, é toda a campanha. E eu falei, não, tá bom, vamos fazer. Aí ele falou assim para mim, por que você veio vestida assim? Eu falei, não sei, né? Como assim? Não, porque a gente vai fazer o vídeo. Aí, quer dizer, eu achei que era só locução, né? Então aí ia vir aquele meu clássico discurso, né? Pedir desculpa por ter nascido e falar que eu tinha 76 anos, né? Aí ele falou assim, não, mas a gente quer justamente por causa disso. Ele falou, a gente quer chamar advogados acima de 50 anos que debandaram da OAB. E a gente não pode pôr um rosto jovem para falar com esse público. Né? Quer dizer, na verdade, eu tinha sido escolhida pela minha idade. Foi a primeira vez que eu não precisei pedir perdão por ter nascido, né? Como a gente fala em jornalismo, né? Então, foi interessante isso, porque o cenário começa a mudar. Não, e é interessante você falando, porque eu tenho tido, né? Porque eu falo mais da carreira dos 50 a mais, eu falo da empregabilidade, né? Do mercado de trabalho dos 50 a mais. E eu sou muito... já tive algumas vezes que fui convidada para ter o lugar de fala. É o lugar de fala de uma mulher de 61 anos que se reinventou, fez uma transição de carreira e hoje trabalha com isso. Então, é exatamente aquilo que você falou, né? Assim... da gente, de repente, ser agora um lugar de fala. E está começando muito isso, né? A gente ter a voz. E aí eu entro numa questão que eu acho que a gente convidou a pessoa mais certa para falar de comunicação na longevidade. Eu queria saber de você como está a mídia e como está a comunicação quando a gente fala de longevidade
e qual é a diferença dessa linguagem, se é que tem, quando você vai falar de longevidade para um público mais jovem, ou se você vai falar de longevidade por um público mais sênior? Realmente, eles não sabem onde buscar, né? No Adulto Mais, entrevistamos várias empresas que estão focadas com alguns projetos na longevidade. E os CEOs falam exatamente a mesma coisa, que teriam mais projetos voltados para a longevidade se eles soubessem onde buscar. Então, que o que eles estão fazendo é do que é levado para eles, né? Agora, é interessante que esse final de semana do meu aniversário, eu me dei uns dias de descanso, tivemos foram 4 dias e foi um evento, né? Um evento de meditação, né? De várias coisas para você poder descansar. E no meu grupo, eu estava num grupo de 15 mulheres, tinha 4 jornalistas. Então, assim, num dos intervalos, nós estávamos conversando e eu falei que eu era jornalista da longevidade. 2 me perguntaram qual é a linguagem que se usa para falar da longevidade. Eu achei interessante, e as 4 começaram a anotar o que eu estava falando, né? E as perguntas foram assim, tá certo falar melhor idade? E terceira idade? Como se fala desse profissional dessa idade? E a palavra idoso? Né? E eu fui falando, né? Eu falei, não, correto, é longevidade. Melhor idade, vamos pensar, porque assim, as pessoas não pensam, né? Então eu falei, vamos pensar na melhor idade. Quer dizer que a partir de 50 é a melhor idade, as outras idades são horríveis, né? Adolescência é idade horrível, adulto é pior ainda, né? Como assim, né? Eu falei, e melhor idade não beneficia essa pessoa que está lá, né? Totalmente fora do contexto. E elas foram anotando, né? E eu falei, profissional sênior, né? Nossa, realmente. Então, uma delas falou assim, nossa, você me encurtou um caminho de pesquisa. Porque, às vezes, isso que é o importante, às vezes nós temos essas pautas, ficamos com receio da linguagem e acabamos deixando a pauta de lado, porque não sabemos como vamos nos relacionar, né? E, ao invés do assunto, do artigo da informação ser importante, ele pode ser taxado de preconceituoso. Então, essa linguagem, o perceber de uma linguagem correta já acontece, né? Então, a gente já está trabalhando nisso. E, realmente, eles percebem que existe uma linguagem diferente que precisa ser respeitada. Então, já estão nos vendo, né? Nós já estamos aparecendo. Então, é toda uma cultura que está começando agora, né? A gente está trabalhando com isso. E outro ângulo, né, quando a gente olha, assim, eu, por exemplo, que venho estudando isso há muito, muito tempo, para mim é tão comum ter a linguagem correta que, às vezes, passa despercebido que o outro pode não saber. E outra questão da infantilização, a gente tem, inclusive, principalmente, quando vai falar em demências, por exemplo, né, que aí a pessoa fala, tá virando gagá, tá virando criança, e não é assim. Na verdade, o ideal é que se preserve o máximo possível de autonomia dentro do quadro daquela pessoa. Aquela pessoa, ela já viveu muito mais, né, que você. Então, ela teve muito mais experiências que você. E falar para ela, reduzi-la a uma criança é completamente inadequado, porque é uma pessoa que teve uma vivência, ela pode não ter toda a autonomia e toda a independência naquele momento, mas ela já teve, e isso deve ser respeitado. Então, nenhum adulto, nenhum idoso é criança, por mais que ele tenha limitações que comprometam a autonomia dele. O principal nisso tudo é a linguagem que essas pessoas merecem, né? Que é uma questão de respeito, realmente. E tudo isso é muito novo também. E assim, você muda muito a sua perspectiva, o tempo vai passando, mas assim, a gente tem a tecnologia hoje, né? Então, a gente tem uma grande ajuda. Eu estava comentando esses dias que, assim, a minha prioridade hoje é ter mobilidade. Então, assim, para quem já teve prioridade, ter um bom trabalho, casar, ter filhos, né? Parece simples. Nossa, que desejo pequeno. Mas não é. Depois dos 60 anos, você tem que continuar independente, né? Porque, assim, a minha cabeça continua a 1000, mas o meu corpo já não responde. Né? Eu era uma com 40, outra com 50 e agora com 66 eu sou outra. Aquela pessoa que te fala, não, eu tenho
60, mas me sinto como 20, faço tudo que eu fazia aos 20, é impossível isso. Né? Então, existe esse lado também, a de aceitação do seu momento. Né? Porque é impossível você ter 60 e ter a disposição de 20, é fisicamente impossível, né? Você pode estar bem fisicamente, mas você tem 60 anos. Você entendeu? Assim, você pode hoje, eu posso hoje estar bem, ter uma atividade física, uma saúde mental, posso ter, mas eu tenho 60, eu não tenho mais 20. E não quero ter. Sabe por quê? Porque eu vivi os 20, para que eu preciso voltar para ele? Eu vivi ele. Essa idade agora é uma idade de aproveitar os 60, de aproveitar as dificuldades, de aproveitar os desafios, mas, enfim, de viver o aqui e agora, que é o tempo, né? Esse é o tempo. É isso que a gente tem que pegar da longevidade. Você não precisa se desculpar porque você não tem a resistência de uma pessoa de 20 anos. Você não vai ter mesmo, né? Então, as pessoas têm que aceitar. Não, eu já fui, eu já estou no meu limite, agora está na minha hora de descansar, está no meu momento de me recolher. Não quer dizer que a minha capacidade não é boa. Né? Até eu fiz assessoria para uma grande plataforma de RH e o CEO dessa plataforma, ele era perguntado pelos executivos, né? Quando ele indicava algum profissional maduro. Perguntavam para ele, mas você acha que ele é capaz? Aí ele falava, mas por que você acha que ele não vai ser capaz? E é um preconceito intrínseco. Né? Não é nenhuma coisa de maldade, mas é um preconceito intrínseco, né? Eu acho que a Jéssica tem, esse exemplo, né? Nós temos porque temos filhos, né? Então a gente aprendeu também, mas quando a gente vai para uma relação, e eu acho que é muito do que você vive também, com jornalistas mais jovens, com pessoas, a gente aprende, né, a perceber o jovem também, não infantilizá-lo também, porque a gente não quer ser infantilizado, então a gente aprende a trocar, e isso faz muito, isso parte muito da nossa também postura. Como a gente consegue conscientizar um jovem desta relação como positiva? É a gente dando o exemplo, simplesmente os tratando e recebendo aquilo que eles podem dar de melhor. Então, eu acho que é nessa hora que a gente coloca aquilo que você falou muito bem, do respeito, né? E existe um despreparo, porque é tudo muito novo, né? Não existe só um despreparo nosso, existe um despreparo de toda essa geração dos startupeiros, né? Essas empresas, né? Essas startups são muito jovens, né? O Cubo, por exemplo, do Itaú só tem jovem. E uma vez no Google eu cheguei, né, já me olharam assim, né? Eu falei, eu sou a Ida. Ah, a Ida. Aí ela foi procurar, ela não tinha feito meu crachá. Então ela queria morrer, porque ela se sentiu como se não tivesse feito o crachá da avó dela, né? Nossa, mas ela ficou muito mal. Ninguém falou que era uma senhora de mais de 50 anos. Aí a pessoa começa a se questionar na tua frente e você fica olhando ela pensando, né? Você já sabe o que ela está pensando, né? Agora, depois que as pessoas se acostumam com você e elas entendem essa dinâmica, né? Elas não vão repetir isso com outra pessoa, elas já vão estar mais acostumadas. Então, é um trabalho de formiguinha, realmente, né? E não é por mal, né? Por isso que eu disse, é um preconceito intrínseco, é uma coisa sem querer. Então, a gente tem que ir trabalhando com essa novidade, né? Mostrando que a gente não está morta, né? Que a gente ainda tem muito para oferecer e que é uma surpresa, é realmente uma novidade. Então, a gente, inclusive, tem que ensinar as pessoas a lidarem com essa novidade, né? E não dá para pensar, né? É assim, né? Mas você vai adaptando as pessoas, né, a isso. Eu garanto que por esses ambientes que eu passei, eu consegui impactá-los e fazê-los pensando, né? E os fiz pensar. Teve até uma palestrante que ela, na verdade, era a mestre de cerimônias. Ela ficou me olhando o tempo inteiro, né? Ela me olhava, eu não entendi. Aí, no final da palestra, ela falou, olha, meu pai, ele acabou de se aposentar, ele está ficando deprimido e eu não sei o que fazer. Você tem algum
alguma leitura, algum grupo, alguma coisa que ele possa entrar para ele se reinventar. E eu fiquei pensando, eu falei, quanta gente deve estar, né, procurando seus iguais e não sabe aonde. E ela falou, eu estou muito preocupada com ele. Né? Eu dei, inclusive, vários grupos, né, para que ele pudesse entrar. Eu falei para ela, mas é uma coisa muito nova também, né? Os grupos estão sendo formados rapidamente, a partir de uma necessidade, as pessoas vão se conhecendo, e justamente a experiência ajuda nessa velocidade, né? É uma experiência que todo mundo já tem um pouco, então eu recomendei alguns grupos para ela, né? E eu acho que as empresas, Eliane, estão com essa dificuldade também, né? De como elas vão tratar os seus funcionários maduros que querem se aposentar ou querem continuar prestando um serviço ou não querem, né? Isso é muito novo para as empresas também. São trabalhos novos, né? São empregos novos. Né? E esse velho, ele é muito mais ativo hoje. Eu gosto de um exemplo, eu morei nos Estados Unidos, e em Nova York, e eu tinha que pegar o trem na Rua 33. Então, quando eu ia pegar o trem, então eu falava, a gente veio, eu e meu filho, né? Falava, a gente veio de lá, de onde... Não, mãe, é intrínseco, norte é lá, sul é aqui, o sol nasce aqui. Mas a cabeça dele, de 27 anos, é essa. Na minha cabeça não é intrínseco, né? E que, moral da história, ele conhecia 3 entradas do metrô da Rua 33. Eu conhecia 8, porque eu me perdi tanto que eu ia perguntando, né? E chegou num ponto que, assim, ele falou, não, temos que dar a volta para entrar. Eu falei, não, tem uma entrada aqui. Como é que você sabe? Né? Eu conheci todas as entradas, né? Porque eu perguntava, sabe onde tem? Aqui tem uma aqui. Né? Não precisa dar a volta. Então, eu conheci 8. E eu falo isso para ele. Olha a vantagem de ser mais velha. Né? Eu sei das 8 entradas de cor. Uma vez que eu aprendi, eu não esqueço mais. Então, essa é a diferença e essa é a riqueza, né? Que só tem a acrescentar, realmente. É importante as pessoas verem que quem procura e não sabe onde procurar vai começar a ter um norte maior. E quem já sabe vai se aperfeiçoando. Acho que, né, sempre vale a experiência, essa troca, né? Eu, como assessora de imprensa, eu também estou sendo procurada justamente pela minha idade, né? Eu assessoro um youtuber, que é o Aurélio Alfieri, ele é preparador físico, e ele procurava uma assessora de imprensa com mais de 60 anos. E ele queria alguém, porque o público dele é de 60 a mais de 100 anos. E ele fala isso também, ele fala, ela me ensina muita coisa. Né? Transcrição, por exemplo, transcrição instantânea, eu ensinei para ele não conhecia. Né? Então, ele é um youtuber que domina o YouTube, o Instagram, mas a transcrição instantânea, quem ensinou para ele fui eu. E eu me sinto muito à vontade, porque eu sei o que o público dele pensa, porque é o que eu penso, é como eu me sinto. Né? Já tem um convite aí feito para você, né, vir falar para a gente da linguagem, especificamente. Perfeito. Da linguagem longeva, da linguagem que hoje tem que permear a todos. Ida, muito obrigada mesmo, de coração, né, por você ter tido esse tempinho para conversar com a gente. Estou à disposição de vocês. Muito gostoso conversar contigo, Ida. Muito bom mesmo. É uma aprendizagem contínua aqui, esse Longe Talks. Tá bom, vamos em frente aí com a longevidade.